Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa aula a respeito da sexta e última regra de formatação condicional. Nós já vimos alguns conceitos básicos sobre essa regra, que são muito importantes para que a gente possa aplicá-la, e agora nós vamos ver um exemplo prático onde essa regra seria útil. Então aqui eu trouxe aquela nossa planilha, em que nós temos um menu lateral aqui na direita, na cor azul, que eu posso escrever o nome do vendedor e pela formatação condicional ele vai me mostrar todas as linhas pertencentes a esse vendedor. Então aqui eu escrevi Lucas Almeida e todas as linhas que são referentes a vendas que o Lucas Almeida fez estão formatadas. No entanto, pessoal, a gente não conseguiria resolver esse tipo de coisa utilizando da primeira à quinta regra da formatação condicional, porque elas verificam o valor da própria célula. Então ela verificaria, por exemplo, essa célula contém o valor amarelo, se ela é igual a Lucas Almeida e não formataria ela. Então a gente conseguiria formatar apenas a primeira coluna dessa mesma maneira, mas todo o restante da nossa base de dados ele não seria formatado, porque nenhuma dessas células aqui contém o nome Lucas Almeida. Então como que a gente faria para fazer isso? Eu trouxe esse mesmo exemplo, só que sem nenhuma formatação condicional aplicada nele aqui do lado. Então agora, pessoal, nós vamos resolver isso juntos. A primeira coisa para aplicar a nossa formatação condicional é selecionar onde eu quero que ela seja aplicada. Vou selecionar o meu banco de dados, então aqui, selecionar ele clicando e arrastando, ou eu posso vir aqui na primeira célula e com aquele atalho que a gente já aprendeu a utilizar, Ctrl, Shift e setas do teclado, eu posso selecionar o meu banco de dados de maneira mais rápida. Então, Ctrl, Shift, apertar a seta para a direita, ele vai selecionar todas as colunas do meu banco de dados, e apertar a seta para baixo, ele vai selecionar todas as linhas do meu banco de dados. Perceba que ele selecionou então aqui, utilizando esse atalho, 255 linhas de uma forma super rápida. E agora, pessoal, eu vou aplicar então a nossa formatação condicional. Venho aqui no menu de formatação condicional, nova regra, selecionar a sexta regra, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Vou escolher a formatação, colocar uma cor aqui vermelha gritante. E agora a gente tem que pensar em qual critério que nós vamos utilizar na nossa formatação condicional. Nesse caso aqui, eu vou fazer um teste lógico. Então, eu vou chamar a fórmula igual. E agora eu vou fazer o teste lógico, verificando se o nome que está na minha linha é igual ao nome da célula K5. Como é uma fórmula, eu posso puxar essas referências. Então, eu vou clicar aqui na célula B5, apertar igual e clicar na célula K5. Então agora perceba que ele já puxou essas referências para nós. E caso eu aperte OK aqui na nossa planilha e digite então, por exemplo, Gabriel Fernando Agnes, eu vou dar um Ctrl C e aplicar ele aqui. O que aconteceu? A nossa formatação condicional formatou o nosso banco de dados inteiro. Então tem algum erro aqui que a gente não notou e a gente precisa resolver. Vou editar a formatação que nós aplicamos, não preciso selecionar todo o banco de dados de novo. Posso vir em formatação condicional, gerenciar regras. Vou selecionar a regra que está nessa planilha toda. Aqui tem duas, porque eu já estava fazendo alguns testes antes. Eu vou excluir a última delas, ficar apenas com uma. E eu vou editar essa regra. Para editar essa regra, clica aqui em cima. Agora, pessoal, a gente precisa então mudar a referência da nossa formatação condicional, porque ela está formatando toda a planilha. Por quê? Porque ela formata a primeira célula verificando o seguinte: se a célula B5 é igual a K5. É o que a gente queria fazer. Mas ao ir para baixo, o que ela verifica? Se a célula B5 é igual a K5. Opa, tem problema aí. Eu quero mudar a minha referência de linha. Então eu vou excluir aqui os cifrões que estão verificando o meu banco de dados para a gente poder tornar essa referência livre. E vamos ver o que acontece. Vou dar um OK, OK. E olha só, pessoal. Agora, de fato, ele está verificando apenas as células que contêm o mesmo nome da K5. No entanto, ele não está formatando o restante das nossas colunas. Por quê? Porque como eu excluí o meu travamento da referência na linha e na coluna, ao deslocar a minha formatação condicional para a direita, ele vai verificar o quê? A célula C5. E a célula C5 não é igual a Gabriel Fernando Agnes. Então eu preciso, de alguma maneira, travar a referência quando eu estou verificando a coluna de quantidades, por exemplo, na coluna B5, porque eu quero formatar a coluna de quantidades com relação a B5. Então eu vou de novo vir aqui em formatação condicional, gerenciar regras, colocar nesta planilha e editar a regra. E aqui, pessoal, eu vou travar apenas a nossa coluna.
Então, eu vou colocar um cifrão aqui na nossa coluna, ele fica um cifrão antes da letra, e ele vai travar agora o deslocamento da nossa referência apenas na nossa coluna. E quando ele deslocar para baixo, a minha linha não está travada, ele vai deslocar para baixo. Então eu vou dar OK aqui, OK. E agora sim, a gente atingiu então o objetivo que a gente tinha. Se eu digitar aqui Lucas Almeida, apertar Enter, ele vai selecionar as linhas todas que contêm vendas do Lucas Almeida. Certo, pessoal? Então essa formatação condicional ela vai ser muito útil quando a gente não quer formatar, ou melhor, quando a gente quer formatar células com base em valores de outras células. Dessa aula era isso. Vejo você na próxima.